Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento usam o sono como símbolo da morte. Pelo menos 53 vezes na Bíblia, a palavra sono é equiparada à morte. No Novo Testamento, os 4 evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus venceu a morte na cruz. A sepultura não pode conter as suas vítimas. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os fiéis um dia também serão ressuscitados. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Morte no Novo Testamento. A Palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de conhecimento. Quero desafiar você a estudar a Palavra de Deus diariamente para compreender o tema que fala sobre a morte no Novo Testamento. Como a descrição da morte no Antigo Testamento se compara com a do Novo Testamento. Porque a ressurreição é uma esperança poderosa para os cristãos. E se por acaso tivesse cruz sem ressurreição, teríamos esperança? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí. Compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. João capítulo 11, dos versos 11 a 15. É muito fácil endeusar conceitos próprios e atacar e desprezar conceitos verdadeiros, tratando-os com preconceito. O milagre da ressurreição de Lázaro dentre os mortos é o clímax de todos os sinais precedentes que revelam a glória de Deus através de Jesus. Aqui, a própria morte, o inimigo final, é confrontada com sucesso por alguém que é ele mesmo, a ressurreição e a vida. Eu estou me referindo a Jesus. A ressurreição de Lázaro é, sem dúvida, uma das mais comoventes experiências do ministério terrestre de Jesus. Podemos quase ouvir os soluços de Maria e contemplar pela fé as lágrimas do Salvador. É um retrato sobremodo comovente, além de esclarecedor quanto à doutrina bíblica do estado do homem na morte. Jesus comparou a morte com o sono ao dizer: Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Mas a ignorância de seus discípulos, não entendendo que ele se referia à morte, e ele fez então se dizer com clareza: Lázaro morreu. O apóstolo Paulo nos advertiu quanto a isso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Para quem não quer crer, nem mesmo a ressurreição de um defunto é capaz de convencer sobre o estado do ser humano na morte. A intenção de Jesus na ressurreição de Lázaro era corrigir os distúrbios teológicos dos discípulos de outrora e de seus seguidores de hoje também. Morte não é vida no espaço, no céu nem no inferno. Morte é um estado plenamente inconsciente, semelhante ao sono. Morte é a sensação da vida, consequência do pecado, não um meio de salvação. Morte é o fim da vida, mas será destruída pela ressurreição operada por Jesus. Morte será aniquilada quando Jesus matar no último dia.
A morte encontra limite no poder do autor da vida. A morte não vencerá nenhum cristão, mas Jesus já venceu a morte para sempre, por todos nós. Morte não tem a palavra final, é Jesus que tem. Aleluia! Porque muitos rejeitam o conceito bíblico de morte, devido à sua cosmovisão baseada, é claro, no paganismo. Meu amigo e minha amiga, desafio você a se aprofundar na verdadeira antropologia bíblica para não ser enredado com filosofias espúrias sobre o estado do ser humano depois da morte e ainda cair na armadilha de Satanás de acreditar que o ser humano é imortal. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Vamos orar! Deus bendito, nós queremos te agradecer pelo ensinamento de hoje, Senhor, ao analisarmos muitos textos do Novo Testamento e perceber que no Novo Testamento também a morte é comparada com o sono. Não permita, Senhor, que o diabo, com as suas vãs filosofias, tenha poder de nos seduzir com a doutrina diabólica de que o ser humano é imortal. Nos proteja desses falsos ensinamentos no dia de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!